A paz do Senhor Jesus, estamos em mais um Pão Diário. Hoje nós vamos estar meditando no livro de Gênesis, capítulo 3, o versículo 7, que diz assim: E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e coseram folhas de figo e fizeram para si aventais. Esse versículo vai falar da história de Adão e Eva, a partir do momento pelo qual eles pecaram. A Bíblia vem falar que depois que eles pecaram, Deus estava passeando pelo jardim e chama Adão. Só que Adão ele fica constrangido, com vergonha, porque ele percebe que ele estava nu. É isso que acontece quando nós pecamos. Toda vez que nós pecamos com o Senhor, nós queremos nos esconder dele. E cria-se uma barreira muito grande. Nós vamos construindo muros e mais muros para que nós venhamos nos afastar de Deus. Após o pecado de Adão e Eva, muitas coisas mudaram, porque Deus ele não tinha esse projeto para Adão e para Eva. Depois que eles pecaram, Adão ele precisou trabalhar para ter o seu próprio sustento. E Eva sentiria muitas dores e seria realmente sendo mandada pelo homem. E isso trouxe muitos problemas, muitas consequências para o povo de Deus. Porque mediante muitas coisas, nós vamos ler em Êxodo que Deus pede para que Moisés venha fazer um tabernáculo. E no tabernáculo existia um lugar chamado Santíssimo, ou lugar do santo, ou Santo dos Santos, que somente uma pessoa podia entrar lá, e era o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote podia ter acesso ao Santo dos Santos. Então, houve realmente uma separação entre o homem e o Deus. Para que o homem tivesse acesso a Deus, a remissão dos seus pecados, eles precisariam que o sumo sacerdote viesse entrar no Santo dos Santos, eles viesse oferecer o sacrifício, e aquele sacrifício viesse chegar a Deus em suas narinas, como um perfume suave. Só que tem um detalhe: o pecado nos afasta de Deus. Porém, quando Jesus morreu na cruz pelo nosso pecado, a Bíblia deixa bem claro que o véu do templo se rasgou. Ou seja, a separação que existia entre o homem e Deus foi totalmente quebrada. Jesus ele veio ao mundo para que isso viesse a acontecer, para que não houvesse separação entre o homem e o Deus. Hoje nós temos livre acesso ao Senhor. Hoje nós podemos orar e ter realmente sentir, tocar no Senhor Jesus, sentir a presença dele. Nós não precisamos de um sumo sacerdote. E mesmo assim, nós queremos às vezes esse sumo sacerdote para nos levar a Deus. Só que nós não precisamos disso. Nós precisamos sim congregar em uma igreja, estar ali em comunhão com nossos irmãos, mas eu não preciso de outra pessoa para me chegar a Deus. Basta eu orar com o coração sincero e eu me achego a Deus. Eu tenho esse livre acesso ao Senhor. Todas as barreiras que foram criadas a partir do momento que Adão e Eva pecaram, Jesus ele quis destruir para que eu e você estivessem aproximando de Deus, voltássemos a ser íntimos do Senhor. Esse versículo, se você meditar aí na sua casa, você vai perceber que Deus ele tinha o prazer de conversar com Adão, ele caminhava com Adão. Porém, isso foi quebrado a partir do pecado. Isso acontece também conosco. Quando nós pecamos, nós começamos a perder essa intimidade, perdemos essa conversa com o Senhor. E esse não é o desejo de Jesus para conosco. Jesus deseja que nós venhamos nos aproximar, nos juntar com Deus. Então, se você cometeu pecado e você começou a criar barreiras e se afastar do Senhor, neste momento clame e fala: Senhor Jesus, através do teu nome, do sacrifício que o Senhor fez naquela cruz, eu não quero me afastar mais do meu Pai. Eu quero ter esse livre acesso novamente com meu Pai. Eu quero ter essa intimidade com meu Pai, de conversar com Ele, de ser aberto com Ele, de saber que Ele está me ouvindo e vai estar sempre comigo. Não deixe que essa separação a cada dia venha aumentar, porque quanto mais nos separamos de Deus, mais tem a dificuldade de nos aproximarmos. Então, se você pecou hoje, peça perdão rapidamente, se arrependa dos seus pecados e comece a se aproximar de novo do seu Pai, porque Ele já ofereceu um sacrifício muito grande por você. Então, não deixe que esse sacrifício venha ser inválido, venha ser em vão. Se aproxime de Deus e permita que Ele venha criar a intimidade que Ele sempre quis com o homem. Então, não deixe jamais que essa distância venha crescer a cada dia em seu coração. Se aproxime, se aproxime, se aproxime, e você vai ver o quão bondoso o Senhor é e como Ele quer ser seu amigo. Fique com Deus.